Boa noite, gente maravilhosa da minha vida. Estamos aqui mais um dia. Estamos aqui, gente, olha, sustentados pela graça divina, entendeu? Porque o cansaço hoje bateu forte. Bateu de verdade, gente. Nossa, eu quase desisti, viu? Foi por pouquinho. Eu falei, acho que eu vou me dar uma folguinha hoje que eu tô precisando descansar. Mas eu sei que eu ia me arrepender depois, então eu decidi estar aqui. Estamos em condições de conversar, tá tudo bem. Mas faz parte, gente, essa é a vida, né? Essa é a vida. No dia do psicólogo eu tive muitos atendimentos. Obrigada, querida, pelos parabéns. Boa noite, Rô. Boa noite, Magali, querida. E aí, enfim, eu não costumo atrasar, né, gente? Vocês sabem que eu sou bem pontual, mas é a segunda live que eu dei uma atrasadinha também, porque eu tive um atendimento agora, que eu terminei agora há pouco, e eu precisava comer, que eu tava sem jantar, gente, não tinha jantado ainda. E aí eu me permiti parar um pouquinho, comer uma tapioquinha, e agora eu estou, ó, plena e pronta pra gente conversar. E muito feliz de estar aqui neste momento com vocês. Boa noite, Milena, sempre presente, essa querida maravilhosa. Muito bom ter você aqui. Taine, boa noite. Obrigada, gente, pelos parabéns. Oi, Carolzinha, tudo bom com você? Estou muito feliz, gente, de hoje ser a comemoração do meu dia, né? Teve gente que eu acho tão engraçado porque eu postei o story, né, falando. E aí eu coloquei em cima, assim, que eu queria parabéns, e eu expliquei rapidamente que era o dia do psicólogo. E aí teve um monte de gente que achou que era meu aniversário. Porque as pessoas não ouvem, né, gente? Não escuta o que a gente tá falando. Até eu explicar que não é meu aniversário, que é dia do psicólogo. Meu aniversário, gente, é daqui menos de um mês. 22 de setembro. Farei 33 aninhos, tá logo aí. Ainda nem sei o que eu vou fazer com meu aniversário, se eu vou comemorar, se não vou. Mas o aniversário ainda não é não, gente. A comemoração de hoje é do dia do psicólogo mesmo. Bom, como vocês já sabem, não vamos nos prolongar nessa enrolação aqui, que não é muito meu estilo, né? Não sou muito de ficar aqui fazendo esse papinho, né? Início de live para esperar as pessoas chegarem. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, vai chegando. Tá tudo certo. Mas eu já quero começar a falar com vocês sobre esse assunto, porque primeiro de tudo, né, gente, vocês estão reparando, quem tem me acompanhado, que todas as lives que eu estou fazendo, os conteúdos que eu tenho, né, produzido, eu tenho colocado um foco, né, em trazer para vocês esse senso de um sentido de vida que se conecta com uma rotina, né, e com um cotidiano. Então, uma rotina que expresse um sentido de vida maior. E todos esses conteúdos que eu tenho trazido, eles constroem meio que um quebra-cabeça, né, uma mandala, um mapa, para que você encontre esse caminho. Então, eu estou aqui oferecendo para você várias ferramentas e abordando vários aspectos da nossa vida emocional, da nossa vida psíquica, que são os que vão dar sustentação, né, para a gente conseguir, de fato, colocar em prática aquilo que é importante. Então, eu tenho trazido toda essa base para vocês, porque a minha intenção é que vocês realmente acessem tudo que for importante e necessário para que vocês, primeiro, se conheçam, né? Saibam quem vocês são. Segundo, preparem o terreno emocional, o seu terreno psíquico, para que você consiga, sabendo quem você é, saber o que é importante para você e conseguir sustentar isso na sua rotina. Então, é um caminho, tá, gente? Que tem toda uma lógica por trás, um objetivo, né? Um propósito, que é esse. Então, se você está aqui me acompanhando, assistindo as lives, com certeza, em algum momento desse processo, você dará esse salto de amadurecimento na sua vida. E eu ficaria muito feliz, né? E eu fico muito feliz
quando vocês compartilham comigo essas mudanças, né? Hoje mesmo conversei com algumas pessoas, alguns seguidores que têm compartilhado alguns processos de vida que têm acontecido, de amadurecimento, de compreensão, né? De conseguir trazer hábitos importantes e sustentar. Hoje eu tive várias trocas muito legais com algumas pessoas que me enriquecem demais e que me, né, dão esse feeling de que eu estou no caminho certo, de que eu estou fazendo realmente o que precisa ser feito, de que eu estou cumprindo a minha missão nessa terra, né, gente? Que é de passar a minha mensagem. A Camila, inclusive, foi uma dessas pessoas que eu tive uma conversa, que, inclusive, eu não consegui terminar de ouvir os seus áudios, mas eu vou ouvir hoje ainda e vou te responder. Porque eu também fiquei super emocionada. Eu ouvi o primeiro só e já saiba que eu também fiquei muito emocionada. Então, isso é muito especial, gente. Isso é muito especial. Sabe por quê? Porque essa é a minha vida, né? Essa é a minha vida. Ontem eu tive um insight muito importante. Inclusive, eu já até gravei um vídeo para fazer um reel sobre isso. Vou dar um spoiler aqui, ó, exclusivo para quem tá aqui, que é o seguinte. O que é a nossa mensagem, né? O que é a mensagem que a gente tem que passar para o mundo, né? Eu me considero hoje uma pessoa num patamar de vida, numa posição de vida, onde eu sei qual é a minha mensagem. Se eu perder tudo que eu tenho, se eu perder, né, meu conforto, minhas coisas, as coisas que eu já conquistei, isso ninguém me tira. Ninguém tira de mim a minha capacidade de passar a minha mensagem. E não é só aqui, né, gente, nas redes sociais. Aqui é um veículo maravilhoso porque eu consigo acessar um montão de gente, né? Temos neste momento aqui, ó, 50 pessoas assistindo. Muito provavelmente vai subir até o final, que normalmente é assim. Então, eu consigo falar com várias pessoas ao mesmo tempo. Mas isso está em todo lugar, né? Na minha rotina, aonde eu vou, eu carrego a minha mensagem. E o que é a minha mensagem, se não a minha própria vida? O que é a mensagem que eu tenho para dizer para o mundo, se não eu mesma? Então, quando a gente consegue construir uma vida, um cotidiano integrado, automaticamente a sua vida se transforma na mensagem que você tem para dizer para o mundo. E não é uma coisa assim como uma obrigação. Você não tem uma obrigação, não se sinta coagido, né? Não é uma responsabilidade restrita, limitada, né? Difícil. Eu digo que passar a mensagem, eu até coloquei isso no vídeo também, pensa no êxtase que a abelhinha deve sentir quando ela poliniza uma flor. O êxtase da abelha é ser abelha, né? Quando ela faz o que ela veio fazer nesse mundo. Existe um êxtase na abelha que poliniza a flor e na florzinha que entrega o seu pólen para a abelha. Ambas estão em êxtase. Eu vejo a nossa realização enquanto seres humanos no mesmo lugar. Então, a sua mensagem, que é o seu propósito, ele vem como um êxtase de realização por você ser você. E a grande graça do ser humano é que a gente é único, né? É que nós somos seres únicos e autênticos. Então, isso pode ser passado, né? A sua mensagem é a sua mensagem. Ninguém mais vai passar ela por você, né? E eu estou aqui para quê? Qual que é a minha função nesse processo? É te dar todas as ferramentas possíveis que eu conheço, obviamente, né? E que já funcionaram para mim, e que eu me aprofundo, e que eu desenvolvo, para oferecer para vocês a possibilidade, né, ou a oportunidade de desenvolver a sua própria mensagem, de descobrir qual é a sua mensagem, que no final de tudo vai ser você, né, a sua própria existência. E hoje a gente está aqui para falar sobre a nossa capacidade de transformar aquilo que a gente planeja em ação. Eu tenho batido muito nessa tecla. E eu estou abordando esse assunto de várias maneiras, né? Costurando ele de várias formas, para você não se sentir desamparado de nenhuma forma, né? Por nenhum aspecto. Então, essa capacidade que a gente tem de planejar e de executar é uma habilidade que a gente aprende a desenvolver, né? E eu tenho ajudado vocês nessa construção com várias ferramentas para que vocês também possam realizar isso na vida de vocês. E a primeira coisa, né, que eu acho importante ressaltar é a seguinte.
Você planeja com a razão, mas você executa com a emoção. A lua chegou, linda, maravilhosa, perfeita. Adoro sua presença aqui, querida. Obrigada por tudo, por todo o apoio, né? Toda a participação. Gente, como tem umas pessoas muito maravilhosas que me seguem, eu fico assim, meu Deus, essa pessoa ela realmente para me ouvir. Que loucura, né? Você é uma delas, por exemplo. Muito honrada, muito obrigada. Então, retomando aqui, né? A gente planeja com a nossa razão, mas a execução do nosso plano, ela só acontece quando a nossa emoção está conectada a esse movimento. Só que a gente foi ensinado, e eu vou trazer para vocês vários argumentos que vocês não vão poder discordar de mim. A gente foi ensinado a confiar muito mais na nossa razão do que na nossa emoção. Por quê? Primeiro a gente tem, acho que a primeira herança aqui que eu consegui resgatar na minha memória, assim, do que, né, pensando na nossa cultura, na nossa sociedade, acho que a primeira herança desse fenômeno, da gente achar que as nossas emoções são não tão confiáveis assim, começa lá na filosofia grega e no iluminismo. Então ali foi colocada a ideia de que a razão, a capacidade de racionalizar é o que diferencia o ser humano dos outros animais. Então, a partir disso, você já coloca uma ideia de que a razão ela é superior, né? Se há racionalização que difere o ser humano das outras espécies, você já coloca a capacidade de racionalizar num patamar de importância muito maior do que, por exemplo, a capacidade de sentir. Hoje eu já entendo, né, que não é a capacidade de racionalizar que nos diferencia, mas sim a consciência, né? Então é você sacar que você existe e questionar a sua existência. O que os animais não, né, os outros animais não fazem é isso. Mas o iluminismo ele já trouxe um pouco dessa carga de colocar a racionalização nesse lugar de muita importância. E aí depois veio a Revolução Industrial, né? Falei um pouquinho dela também na última live. Porque com a Revolução Industrial, o valor social passou a ser atrelado à produtividade, à eficiência e ao controle do tempo, que são aspectos que estão muito atrelados à racionalização, né? A questão ao lado mais objetivo da vida. Então, as emoções, os ritmos naturais, o ciclo menstrual, por exemplo, ele começou a ser visto, né, por conta da industrialização, como um problema, porque ele dificulta a produtividade linear, né? O jeito de existir cíclico, a oscilação emocional, a instabilidade, porque as emoções elas têm essa característica, né? Elas não são estáveis, de alguma maneira prejudica a necessidade de ter um reloginho ali contando uma produtividade. Então, ali, gente, imagina só, né? Você viver numa sociedade, numa cultura que gira em torno da industrialização e que, portanto, não abre espaço para a instabilidade emocional, né? Para os ciclos naturais humanos. Aí você vai para a escola. Quem aqui foi para a escola? A minha experiência com a escola não foi boa, né? Não sei para você. Mas assim, as minhas memórias de escola não são nada boas. Eu não tive uma experiência escolar legal, né? Eu não desenvolvi muitos amigos, eu era muito tímida, muito introvertida, sofri muito bullying. Eu odiava ter que fazer prova, ter que cumprir com coisas assim, nunca me sentia presa, nossa, gente, escola pra mim foi uma coisa muito difícil. E na escola, o que a gente aprende? As crianças que são muito boas, por exemplo, em português, matemática, ciências, né? Nas matérias mais técnicas, tem um valor agregado ali, né? Tem uma valorização desse tipo de habilidade. Se a criança ela é mais artista, se ela vai por um caminho um pouco mais, né, artístico, ou mesmo pelo esporte,
Ah, não, mas não dá dinheiro, né? Mas isso daí não... A inteligência emocional, a criatividade, ela não tem espaço numa educação tradicional. Hoje a gente tem já escolas construtivistas, né, que tem um olhar um pouco mais holístico da coisa, que trazem esse olhar de uma maneira mais equilibrada, mas se você vai para uma escola tradicional, que é a realidade de 99% da população, existe esse paradigma, né, de uma valorização para um conhecimento mais técnico e racional e uma desvalorização para habilidades mais criativas, mais fluídas, mais artísticas, né? O patriarcado, gente, teve um papel muito importante nisso também. Por quê? Historicamente, emoções são associadas ao feminino. Então, mulher é emotiva, né? Mulher tem TPM, mulher menstrua, mulher oscila, mulher tem ciclos, né? Então, a emoção e a oscilação, a instabilidade, ela é associada ao feminino. E a racionalidade, né, a razão, a estabilidade, ela é associada ao masculino historicamente. E vivendo numa sociedade patriarcal, ou seja, que o masculino ele impera enquanto ordem, né? É óbvio que tudo que é associado ao feminino vai ser visto de uma forma, né, pejorativa, menor, não tão importante, não tão é frágil, né? É instável, não é confiável. Então, olha, gente, vão observando que o fato da gente achar que as nossas emoções não são confiáveis não vem do nada, né? Toda essa construção histórica, ela fica no nosso inconsciente coletivo, ela interfere na maneira como a gente experimenta as coisas individualmente. Eu já falei aqui, inclusive na última aula, que eu migrei da psicanálise para a psicologia analítica, né, junguiana, justamente porque eu nunca consegui comprar muito essa ideia de um olhar muito muito individualizado. Eu sempre observei o quanto que o entorno, a cultura, a sociedade interferem nas nossas experiências individuais, e o Jung traz esse olhar com muito mais profundidade, né? Trazendo esse conceito, por exemplo, do inconsciente coletivo. Então, essas construções históricas, gente, por mais que ela, né, se a gente for pensar na Revolução Industrial, tá lá atrás, décadas atrás, mas ela ainda repercute nos nossos dias, né? Ainda repercute no nosso presente. Então, e por último, né? Exatamente, Bel, a gente ouve, inclusive isso é bíblico, né? De que o coração é enganoso, entendendo o coração como uma emoção, exatamente. E aí existem várias formas da gente interpretar essa questão. Eu tô aqui para trazer um olhar bem diferente, né? Um olhar muito mais completo e integrado a respeito das nossas emoções. Então a gente tem todo esse contexto e eu acho que por último não tem como não deixar a gente, eu tô assim, ó, metendo pau no capitalismo de um jeito que eu nem tô planejando, tá? Eu já fui ativista há muito tempo atrás, não sou mais, mas tem surgido assim essa problemática com mais frequência na minha vida porque não tem como, né, gente? Não tem como a gente falar de rotina saudável, de justiça social, né? Da capacidade de você ter saúde e equilíbrio mental sem meter um pauzinho ali num sistema que dilacera, que dificulta muito esse processo, né? Não dá pra gente ignorar. Então, como hoje, por conta do capitalismo, nós vivemos na métrica da performance e da produtividade, qualquer coisa que coloque isso em risco é visto como negativo, né? É visto como negativo. Então, por isso que as pessoas ficam tentando corrigir a vida, corrigir a própria vida, com métodos racionais, com planners, com agenda, com checklist, com qualquer coisa, sem considerar a dimensão emocional, que eu diria que é a mais importante, que é de onde tudo vai se originar, né? Que é de onde tudo vai se originar. Então, essa lógica, né, produtiva e performática na qual todos nós estamos inseridos, ela vai interferir diretamente na sua saúde mental e na maneira como você vive a sua vida individualmente. Isso é muito importante da gente reconhecer, pra gente não achar primeiro que a gente tá lidando com as coisas, né, sozinho, que só você tá sentindo os problemas, as dificuldades que você tá sentindo, não. Como isso é reflexo de uma cultura
afeta geral, né? Então você já não se sente mais sozinho nesse barco. Você fala, não, tamo junto aqui, né, galera? Pra tentar entender esse negócio. Isso é importante, né? Pra gente não se sentir sozinho. E também para explicar um pouco do porquê que a gente se sente como a gente se sente, né? Então entender isso. A gente voltou? Voltamos. Estamos aqui, estamos presentes. Voltou? Gente, voltou. Não vou embora, não. Fica aqui comigo. Eu tô na montanha, gente. Entendam, por favor, que a internet pode ficar instável às vezes. Tá tudo bem, gente. Não precisem ir embora, entendeu? A gente pode exercitar a paciência, o amor, a compaixão, de esperar a internet voltar, entendeu? Precisa ir embora. Aí, tá todo mundo aqui já. Uhul! Choveu um pouquinho hoje, gente, então vai ficar meio instável. Eu pus no 4G aqui. Eu não uso Starlink, não. Eu uso uma internet de fibra mesmo daqui da cidade. Mas choveu, parou. Choveu, parou, né? Agora eu não tô mais no 3G, no Wi-Fi, tô no 4G aqui, tá? Graças a Deus tá ótimo o 4G, então bora que vai dar pra fazer até o final. Bom, para retomar, temos todo esse contexto que traz essa ideia cindida entre razão e emoção, mas eu vim aqui trazer uma mensagem de esperança para você. Eu vim aqui te trazer uma outra perspectiva que pode transformar a maneira como você se relaciona com você mesmo e com a sua vida, né? Com a sua rotina, com seus hábitos. Por quê? Na psicologia analítica, que é a referência que a gente vai usar hoje, né? A nossa psique, ela é um sistema de opostos, porém que está em constante busca de equilíbrio. Então, a razão e a emoção não são polos inimigos, eles não são instâncias que precisam brigar entre si, mas elas existem para que a gente desenvolva a consciência do caminho que é necessário para integrar ambas. E é exatamente isso que eu vou ensinar hoje para vocês. Vocês sairão dessa live hoje sabendo o caminho racional e emocional para integrar esses dois aspectos fundamentais da nossa psique. Porque sem isso, sem essa integração, não é possível nem saber o que você quer da sua vida. E às vezes, mesmo sabendo, você não consegue executar. E às vezes você executa, mas não sustenta. O que faz a gente saber o que é importante para nós, o que faz a gente ser capaz de implementar essas coisas e sustentar essas coisas é quando nós nos encontramos num caminho de integração entre a nossa razão e a nossa emoção. Porque se um atropela o outro, qual que é o problema da unilateralidade? Existe esse termo dentro da psicologia analítica, unilateralidade, essa palavra grande, que ela significa o quê? Um descompasso, né? Então, pode ter... Voltamos agora de novo? Falem pra mim se a gente tá de volta. Voltou? Estamos aqui, gente? Isso, a Giane falou que voltou, o Pedro confirmou aqui pra mim que voltou. Ótimo. Bom, então tá falando sobre a unilateralidade, né? Qual que é o problema da unilateralidade? Quando um polo domina o outro, quando um polo ele tá num lugar de dominação, né? Se você tá realmente vivendo um desequilíbrio, você vai começar a experimentar sintomas. Por quê? É como se o polo que tivesse reprimido. Então, se você é uma pessoa que não considera suas emoções, ou se você é uma pessoa que não é capaz de racionalizar, o que está se sentindo deixado de lado, é como se ele se vingasse. Ele vai reivindicar espaço. Só que ele faz isso de uma forma distorcida.
E aí isso vai te gerar o quê? Angústia, ansiedade, sensação de estar perdido, comportamentos compulsivos, vícios. Então, se tem alguma coisa dentro da sua psique que está reprimida, se você tem uma postura unilateral, se você tende demais para uma coisa ou tende demais para outra, se você não traz consciência para a necessidade de um equilíbrio, de uma integração, o lado que você está deixando para trás, o que você está negligenciando, ele vai querer voltar para reivindicar o espaço dele, né? Ele vai se vingar de você de alguma forma, trazendo um desconforto para que você integre. Então, o desconforto que a gente sente, a angústia que a gente sente na vida, ela acontece por quê? Porque o que está esquecido quer espaço para aparecer, para se manifestar. E aí, para chamar a nossa atenção, ele gera angústia, né? Se você está angustiado, se você está sentindo ansiedade, se você está com dor, se você está confuso, naturalmente aquilo vai chamar a sua atenção, né? Aquilo chama a atenção da sua psique. Então, você vai precisar debruçar a sua atenção a respeito daquela angústia. E aí, se você faz esse movimento, muito provavelmente você vai se deparar com um comportamento unilateral. Um comportamento que está valorizando demais um aspecto ao invés do outro. Gente, eu vou precisar fazer uma pausa de 1 segundo. Pedro, tá aí? Eu ia pedir um favor, mas acho que ele já foi. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente. Preciso só bloquear uma pessoa. Tá enchendo o saco. Pronto. Nossa, gente, vai... tá rolando, né? Estamos rolando aqui. Não, eu ia pedir pra você bloquear uma pessoa aqui, mas já bloqueei, já tá tudo certo. Pessoa falando coisas nada a ver aqui no meio da live. Aí, né? Não tem porquê, né, gente? Não tem porquê essas coisas acontecer. Eu não sabia que dava pra bloquear daqui. Aí dá, só clicar no nomezinho aqui já bloqueia facinho, gente. Olha que maravilha. Quem fala merda aqui, ó, já sabe, né? Já tá ligado. Bom, então, vamos voltar. Quando você une essas forças internas, quando você sai de uma postura unilateral e começa a entender a importância de buscar um centro de equilíbrio, aí sim a sua vida começa a naturalmente se desenrolar. Não mais pelo seu esforço, não mais pela sua capacidade de fazer um planejamento maravilhoso, não mais porque você tem um super ultra mega blaster planner, não porque você tem uma agenda perfeita, mas porque você integrou aquilo que é importante. E aí as coisas acontecem não pela força do ódio, entendeu? Não só pela força prática e racional, mas por um impulso que vem de um lugar mais profundo e que está conectado com as suas emoções. E aí eu queria, enquanto eu vou falando aqui o resto das coisas, eu queria que vocês fossem compartilhando aqui comigo no chat uma coisa que eu queria saber, que eu tô curiosa. Quando você trava, pensa nos momentos da sua vida que você se sente travado. Compartilha aqui comigo se para você o que mais te dificulta é o excesso de planejamento ou a falta de energia para conseguir executar. Me conta aqui, se para você, o que é mais difícil quando você se vê travado? Você é uma pessoa que fica excessivamente planejando ou você é uma pessoa que não tem energia para colocar o seu plano em ação? Às vezes pode ser os dois, né? Às vezes pode ser um pouco dos dois. Mas tenta identificar o que para você é o mais difícil, né? Porque a gente já vai começando a entender um pouco melhor, né, essa dinâmica, onde que tá o nosso, né, o nosso calcanhar de Aquiles ali, onde que tá o nosso pontinho, né?
Ontem eu fiz alguns stories falando sobre a questão do terreno fértil, né? O que que é importante, por que que é importante preparar o terreno emocional. E aí eu trouxe a metáfora da agricultura, né? Que é o seguinte, não adianta você ter uma semente maravilhosa e jogar ela numa terra ruim. Essa semente não vai germinar. Também não adianta você ter uma terra boa, mas não ter semente, né? Então, qual que é a representação das duas coisas? A terra, né? A terra boa, ela é o quê? É a sua emoção trabalhada, olhada, vista e cuidada. E a semente é o seu potencial de ação, é aquilo que você vai de fato fazer. Então, quando você tem um plano, que é a sua semente, e ela é uma semente boa, é um bom plano, e você joga ela numa terra que é as suas emoções, o seu terreno psíquico aqui, e essa terra ela tá boa e preparada, gente, não tem erro. Semente boa com terra boa vai. Qual que é a nossa dificuldade? Ou a gente se perde no excesso de plano, que é, não sei que semente que eu quero, meu Deus, o que eu vou querer comer, o que eu vou querer plantar, o que é importante pra mim, não sei. Pode se perder aí. Ou a gente se perde na falta de preparo das emoções, que eu diria, gente, que é o mais comum. Porque o excesso de planejamento, como ele tá no campo racional, não vou dizer que ele é mais fácil de resolver, mas ele eu acho que a grande maioria das pessoas até tem mais ou menos uma noção do que gostaria de fazer, mas o que falta de fato é a energia para executar. Porque a energia para executar, né, a energia para fazer brotar, ela vem do nutriente da terra. Né? Uma terra bem nutrida, aquela terra pretinha, fofinha, cheia de humus, né? É uma terra que vai ter potencial energético para fazer aquela semente germinar, brotar e te dar os seus frutos lá do futuro, né? Então, vejam como é importante as duas coisas. Não tem como a gente pular a etapa. O nosso inconsciente, gente, ele não responde a cobranças. A sua psique, ela não responde à culpa e à cobrança. Essa lógica, né, muito determinista de que a gente só funciona a partir da punição, do medo, da autocobrança, né, da alta responsabilidade, ela é uma lógica que ela tá embrenhada na nossa cabeça, assim, de um jeito tão profundo, inclusive na minha, né, na de todos nós, e a gente precisa trazer um esforço consciente para nos lembrarmos de que, de fato, mais profundamente, a gente não responde de forma positiva a esse tipo de estímulo de cobrança e culpa. Você até pode criar algum movimento a partir dele, mas não significa que esse movimento vai ser legítimo, que ele vai ser bom para você e principalmente que você vai ser capaz de sustentá-lo. Então, os movimentos que a gente faz dentro da lógica da cobrança não necessariamente é o que você deveria estar fazendo, tá? Como que é que a nossa inconsciente responde, então? Qual que é a melhor linguagem para a gente conseguir conversar com o nosso inconsciente? É através dos símbolos e das experiências vividas. Experiência, gente, experiência. O Jung tem uma frase que ele fala assim: o inconsciente não fala em conceitos, mas em imagens. O inconsciente não fala em conceitos, ele fala em imagens. O que isso quer dizer? Por exemplo, você não vai conseguir acordar cedo simplesmente porque você tem que ser uma pessoa disciplinada. Se você falar assim, não, eu tenho que acordar às 5 da manhã porque eu tenho que ser uma pessoa disciplinada, você não vai acordar às 5 da manhã. Porque isso seria se comunicar com o seu inconsciente através de um conceito, de uma cobrança ou de uma culpa. Agora, quando você fala assim, nossa, eu vou acordar cedo porque eu tenho um prazer enorme no silêncio da manhã. Eu adoro observar a vista da minha janela quando o sol tá nascendo.
Eu crio um ritual de prazer para mim pela manhã. E aí eu acordo pensando que eu vou fazer aquilo que vai ser gostoso, que vai me dar prazer. Aí eu começo a conectar de fato com o meu inconsciente. Eu começo a comunicar com o meu inconsciente aquilo que ele... a linguagem que ele entende, né? A linguagem que ele entende. Então, quando qualquer mudança da sua vida, ela é experimentada de forma simbólica, de forma realmente assim, emocional, aí a nossa psique reconhece essa mudança como legítima. Aí a gente começa de fato a conseguir ser capaz de integrar essa mudança na nossa vida. Porque a gente conecta ela emocionalmente, não só a partir de uma responsabilidade, de uma cobrança ou de uma culpa. E aí eu queria destrinchar aqui para vocês, né, aprofundar só mais um pouquinho no papel da emoção. Eu escolhi dar um enfoque maior para as emoções porque eu vejo que é de fato a nossa maior carência, né, de compreensão. Uma pessoa que é o Diário Astrológico disse assim, que a única hora do dia que sente que consegue isso é justamente de manhã. Como se tivesse entendido que traz paz na experiência pela manhã, mas o restante do dia ainda estou tentando descobrir. Ótimo, ótimo, mas já descobriu bastante coisa. Já descobriu bastante coisa, porque muita gente ainda não chegou nesse ponto, né? Depois que você acessa o estado de consciência, é mais fácil... qual que é a palavra? Espelhar, não é essa palavra, mas acho que eu vou usar isso. É mais fácil espelhar em outros momentos, né? Então, quando você acessa esse estado de consciência, que seja pela manhã, agora você já tem uma referência, né? Você já sabe mais ou menos o caminho que você precisa seguir para conseguir construir isso ao longo do seu, né, do resto do seu dia. E eu acho que essa questão, né, de você se sente melhor de dia, se sente melhor à noite, tem horários do dia que, né, funcionam mais para uma pessoa, mas isso é muito pessoal, muito individual. Acho que é importante a gente estar atento a isso também, né? Aos nossos gostos, à nossa personalidade, para entender os caminhos que são mais fáceis, né? Então, se você é uma pessoa que naturalmente se sente melhor de manhã, talvez colocar uma rotina primeiro para tentar fazer de manhã funcione melhor do que você tentar fazer um dia inteiro ou pensar na noite, que já é um pouco mais difícil, ou vice-versa, né? Então, esse autoconhecimento também é importante e facilita demais o processo. Então, eu decidi dar um enfoque um pouco maior nas emoções, justamente porque eu falei, né? Como eu falei, eu acho que é a nossa maior deficiência hoje, por conta de todo esse contexto histórico e cultural que eu trouxe no início da live. E aí, eu trouxe um ponto muito legal aqui do Jung, que ele diz o seguinte: a emoção é a manifestação mais autêntica da energia psíquica. Olha que interessante isso, gente. A emoção, as suas emoções, tudo aquilo que você sente, são as manifestações mais autênticas da sua energia psíquica. A sua emoção é o que vai te mover e é o que vai te dar direção. Isso significa que toda emoção, seja ela positiva, seja ela negativa, seja ela uma emoção gostosinha, seja ela uma emoção chatinha, ou triste, ou difícil de lidar, não importa. Todas elas estão te comunicando alguma coisa. Todas elas vêm como uma possibilidade de você se comunicar com o seu inconsciente. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que chave que eu tô entregando na sua mão agora de poder. Você saber a partir de agora que todas as suas emoções são uma ponte de possibilidade de você se comunicar com o seu inconsciente. Porque elas são o seu inconsciente tentando se manifestar. Então, na verdade, a emoção, ela nada mais é do que o seu inconsciente conversando com você. Então, se você para olhar para ela, você fala, o que meu inconsciente está tentando me dizer com isso aqui? Né? Você já começa a ter uma outra relação com as suas emoções. Você começa a entender a importância delas, né? Por isso que a nossa emoção, ela é uma bússola. Tudo que você sente, presta atenção no que você sente. E começa a, de fato, validar o que você sente. Porque esse é o processo de validação das nossas emoções também é um processo, né? Que a criança não chora. A
Criança não pode chorar. Quantos choros seus foram interrompidos na vida? Né? A chupeta não existe por um acaso, tá, gente? A chupeta existe porque o adulto não consegue lidar com o choro da criança. E a gente tenta calar de todo jeito. Eu não tô julgando aqui quem dá chupeta pra criança, tá, gente? Eu entendo perfeitamente. Fui doula, né? Apesar de não ter filho, eu mergulhei profundamente nesse universo da maternidade. Eu não estou criticando você dar chupeta, mamadeira, nada disso. Mas pensando assim, ó, uma linguagem crua e nua. Chupeta existe pra criança parar de chorar, né? Sendo que o choro é uma manifestação de uma emoção que ela tá sentindo naquele momento. É a única forma que ela tem, inclusive, de se comunicar, é através do choro. E aí a gente não aguenta ouvir o choro, né? Então, desde pequenininhos, desde crianças, e eu posso dizer com muita tranquilidade que eu e todos vocês que estão aqui nessa live passaram por isso, porque a nossa geração não teve acesso, né? É muito raro você ter, por exemplo, alguém que tenha 25, 30, 35, 40 anos que tenha tido acesso a uma educação que validava emoções, gente. Isso aqui é recentíssimo, é super novo. Esses pais mais conectados hoje em dia, né, com educação positiva, com educação neurocompatível, já entendem que é importante sim deixar a criança chorar sim. Se você decidiu ter filho, você tem que entender que criança chora, que você vai ter que lidar com isso de alguma maneira, né? Gerenciar isso, acolher isso, dar espaço para essa manifestação. Mas todos nós aqui fomos cerceados na nossa expressão emocional desde que nós tínhamos um dia de vida. Do seu primeiro dia de vida, literalmente, até hoje, em vários momentos, você foi impedido de sentir o que você sente. E aí isso dificulta o nosso processo de validação das nossas emoções. Então, reconhecer isso, primeiro de tudo, é fundamental. É falar, não, de fato, eu acho que eu fui fui reprimida aqui, né? Eu não foi me permitido sentir isso aqui. Por quê? Né? Porque a gente não sabe lidar, né? O adulto não sabe lidar com as próprias emoções, quem dirá do filho. E assim vai se repercutindo todo né? As gerações e assim por diante. A Vicente falou assim, eu vivo manifestando porque sou muito chorona. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu sou extremamente chorona. Eu tava chorando, gente, 5 minutos antes de entrar na live. Inclusive, um pouco do meu atraso foi isso, tá? Porque borrou o negócio aqui, tive que arrumar. Eu tava chorando, por quê? Porque eu tava chorando, porque eu choro, quase todos os dias eu choro, pelo menos. E tá tudo bem, né? Eu não... Acho que eu nunca tive um grande problema com isso, pra ser sincera, assim. Acho que eu sempre lidei bem com o fato de ser sensível e chorona. Mas, não estou dizendo que é o seu caso, tá? Mas eu vou dizer aqui porque pode ser o caso de outras pessoas, mas não é porque você chora que necessariamente você está expressando as suas emoções, né? Permitir que o choro venha é super importante e já é um grande passo. Mas mesmo sendo uma pessoa chorona, não significa que você é uma pessoa madura emocionalmente, né? Às vezes, assim, a gente também se perde um pouco nisso, né? Pode ser que você seja, pode ser que não, depende de cada pessoa, mas de uma forma ampla, uma coisa não significa outra, né? É que eu não sei, Vanessa, eu não tô reconhecendo aqui a sua fotinho. Depois eu vou entrar no seu perfil que eu tô curiosa pra saber de onde que eu te conheço. Agora eu fiquei curiosa. Mas é importante a gente lembrar disso, né? Que o choro é importante, mas não necessariamente ele tá, de fato, manifestando a emoção de forma saudável. Quando a gente sente medo, quando a gente sente raiva, alegria, tristeza, ansiedade, angústia, qualquer coisa que você está sentindo, pare de encarar esse momento como algo, vai passar. Vai passar. Não, eu tô sentindo isso aqui, mas vai passar. É tudo, uma emoção, é um negócio passageiro, vem e passa. Não, gente, não. Passa, tudo bem que passa, que bom que passa, né? Essa é uma boa notícia. Mas se a gente se apega excessivamente a isso e vai passar, e a gente só fica esperando que passe, a gente esquece de olhar para essa emoção de forma integrada para entender para qual direção que ela está te apontando. Então, se ela só passa e você não dialoga com ela, daqui a pouco ela volta. Às vezes mais forte, às vezes mais intensa. Então, aquela angustiazinha começa a se transformar numa puta de uma ansiedade,
porque você só tá esperando que passe. Ah, precisa passar, tem que passar. Não, querida, para dialogar com isso aí. Porque se só passa sem consciência e não é integrado, né? Se a direção que ela tá te apontando não tá sendo vista, você perde a oportunidade de direcionar a sua vida para onde ela está te pedindo para ser direcionada. Entenda uma coisa, o seu self, que é o seu centro de identidade, ele é um sistema autorregulador. Ele é autorregulador. Ele sempre vai te puxar para um centro de equilíbrio e ele por si só, direciona a sua vida para onde ela deve ir. Qual que é a sua função? É só escutar. Você não precisa inventar um propósito de vida. Você não precisa inventar o que você tem que fazer. Você não precisa saber. Você tem que só escutar o que você mesmo está se dizendo. E isso acontece aonde? Através das suas emoções. E por que é importante que os dois estejam juntos, tá? Razão e emoção. Razão sem emoção é um projeto morto. Se você tá extremamente racional, focado, sabe tudo que você tem que fazer ali, ó, na sua cabecinha, seu plano é perfeito. Mas se você não tem implicação emocional naquilo, é um projeto vazio, morto. Não serve para nada seu plano. Emoção, portanto, sem razão, se você é uma pessoa extremamente emocionada, descontrolada, mas também não tem a capacidade de colocar o pezinho no chão e planejar, vira impulso. Né? Impulso cego, impulso ruim, porque às vezes impulso pode ser bom também, mas aquele impulso ruim pode te ferrar, pode te colocar em situações difíceis, né? Difícil de retornar. Então, por isso que é tão importante a gente promover essa integração, né? Essa integração ela é fundamental. E eu queria que você fizesse agora, eu vou propor para você um exercício prático para você fazer hoje, nesse momento agora. Você vai pensar numa meta que você planejou, alguma coisa que você queria fazer, que você colocou no papelzinho ali, mas que não rolou. Ah, não rolou, não deu certo. Tipo, não executou. Qual emoção travou o seu processo? O que foi que você sentiu que te impediu de colocar em prática aquilo que você tinha planejado? Você consegue identificar a emoção que te dificultou executar o seu plano? Eu listei algumas aqui, ó: ansiedade, medo, cansaço, culpa. Tá travado, gente? Travou de novo? Travou de novo? Vocês estão me ouvindo ou não? Contem pra mim, por favor. Tá tudo certo, né? Então, beleza. Ah, é ótimo, porque travou algumas vezes, eu tô com medo de estar travando. A Luama falou assim, que sentiu medo da rejeição, né? Não conseguiu lançar o curso porque sentiu medo da rejeição. Olha só como isso é importante, gente. Olha como é importante reconhecer a emoção que em alguns momentos pode dificultar você de conseguir executar aquilo que você planeja. Olha para o que ela está querendo te dizer. Presta atenção na mensagem que ela está te passando, né? Porque isso te conecta com várias possibilidades, assim, de se entender, né? Então, por exemplo, a Lama já tem uma clareza, que ela tinha medo da rejeição. E aí agora você já sabe o que você precisa trabalhar para conseguir executar o que você precisa. Você tem questões relacionadas à rejeição, que provavelmente vem de muito antes da sua vida. Agora você já tem na mão a senha, entendeu? A senha para, de fato, resolver essa questão. Você já sabe o caminho. Ah, tá bom, então agora eu tenho que lidar com a minha dificuldade de me sentir rejeitada, né? Se você identifica exatamente o afeto e a emoção que surge no momento que te impede de executar o seu plano, e aí é importante nomear, né? Então a Bruna falando de medo de fracassar. Olha, gente, quanta coisa rica que a gente vai descobrindo sobre nós mesmos. E aí essas descobertas, elas apontam um caminho de direcionamento.
E aí a gente começa a entender, né? Que o nosso problema não é a falta de disciplina, que o nosso problema não é porque a gente é preguiçoso, não é porque eu sou, ai, eu não valho nada, eu não consigo, ai meu Deus, chicotinho nas costas, entendeu? Sai desse lugar, acabou, gente, isso aqui ó, ficou no passado. Esse tipo de fala, esse tipo de opinião sobre si mesmo, aqui, gente, vocês estão proibidos daqui por diante, entendeu? Daqui por diante, não pode mais se colocar numa posição de autoflagelo por não ter conseguido executar as coisas que você planejou, né? A Alana falando assim, foi preguiça. Querida, assim, preguiça existe? Existe. Eu não vou dizer que não, tá? Mas eu vou dizer pra você que raramente a preguiça, ela te impede consistentemente de se realizar. Porque é muito fácil, né, a gente, assim, só se qualificar de uma forma negativa para justificar as nossas incapacidades, né? Esse caminho, ele é um caminho, é um atalho que a gente usa, né? Então, eu não fiz porque eu sou preguiçosa. Eu não fiz porque eu não tenho disciplina. Eu não fiz porque não tenho compromisso. É muito fácil esse caminho. Mas ele também é um caminho que não te dá nenhuma outra possibilidade, né? Então, se você se qualifica, ali travou, ali parou. Você não consegue expandir o seu caminho para além disso. Ao contrário, quando você dialoga com a emoção que te fez travar, aí você abre o espaço de continuar o seu caminho. Aí você pega esse caminho que você tá vendo aqui e fala assim, então eu te fiz esse plano, essa emoção me dificultou de fazer esse plano acontecer. Então eu vou olhar para o que ela significa, e aí eu vou olhar para minha história, e eu vou trabalhar essa emoção, porque aí a partir disso vai ser possível executar. Então olha como você consegue abrir o caminho diante de você. Agora, ao se qualificar, né, ao se definir, seja como for, aí você fecha o caminho, né, você trava mais ainda. Então, a partir de hoje, eu quero que vocês virem essa chave, gente. Para de se criticar e começa a se conversar, começa a se escutar, sabe? Já não basta a vida inteira você ter se colocado num lugar de inferioridade, de medo, de frustração, de não validação. Já não basta você não ter tido as suas emoções validadas por quem deveria ter feito isso, que foram seus pais, as pessoas que cuidaram de você. Já não basta você ter sido colocado nesse lugar. Você não precisa fazer isso com você também. Você tem a escolha de fazer por você diferente daquilo que fizeram com você. Então, se as suas emoções foram invalidadas a vida inteira, o seu papel é aprender a validar. Ponto. Se você foi qualificado a vida inteira como preguiçoso, sei lá, qualquer coisa que você tenha aí na sua cabeça que te qualificaram. Qual que é a sua função enquanto adulto? Qual que é a sua missão enquanto adulto? É construir outro caminho. É falar, não, eu não aceito essa definição a respeito de mim e eu vou construir um olhar a respeito de mim mesmo diferente. Que escuta, que integra, que acolhe, que ouve o que tem para dizer, que ouve o que está sentindo, que não se qualifica de forma determinante. Não faça isso com você. Você não merece, né? Você não merecia que tivessem feito, e agora que você tem consciência disso, muito menos. Que agora você já sabe que você não merece. Então agora que você está aqui, eu tô te chamando para uma responsabilidade. Para a responsabilidade de assumir um compromisso de se tratar com dignidade. Se você quer ter uma vida plena, se você quer ter uma vida feliz, se você quer se realizar, se trate com dignidade. Escute as suas emoções. Abre espaço para você chorar igual um bebê, se precisar. Em posição fetal, por 3 horas se precisar. Abre espaço para que você expresse, entre em contato, identifique e sinta todas as suas emoções. Isso é fundamental na sua vida. E por fim, a gente vai falar sobre essa coerência psíquica para a gente concluir, né? De que a verdadeira mudança, ela realmente não vem da força
não vem da disciplina, né? Mas da coerência. O medo, da onde que vem o medo? Gente, o medo ele vem de vários lugares, né? Eu acho que a existência humana, ela pressupõe o medo, né? O medo, ele tem uma função. O medo, ele não é um inimigo. Da mesma forma que você sente medo muitas vezes para se proteger, né? E para tomar decisões mais conscientes, ele também pode virar uma trava. Então, o medo, gente, ele existe, ele sempre vai existir, ele vai estar presente na sua vida para sempre. A questão é a gente pegar esse medo e aprender a dançar com ele, né? A gerenciá-lo, a falar assim, tá bom, eu estou sentindo medo agora, né? Porque o medo, ele é um mecanismo de autopreservação natural, humano, e ele vem para te abrir o olho, assim, ó. Abre o olhinho aqui, ó. O que é que você vai fazer e quais são os cuidados que você tem que tomar para executar isso que você precisa. O medo, ele tem essa função. Se a gente não entende essa função, aí ele vira uma trava, né? Então, o medo é vá com cuidado, não é não vá, pelo amor de Deus, né? Especialmente quando diz respeito a movimentos que você já sabe que você tem que fazer e tá com medo mesmo assim. Não tô falando medo de se pular jogar da ponte, não é isso que eu tô falando. Medo de executar, né? Aquilo que você já sabe que é importante. Exatamente, o medo não serve para te travar. Ele serve para te apontar um caminho de mais cuidado e refinamento no seu plano, né? Para que você execute bem. Essa é a função do medo. Então, para a gente retomar aqui sobre a importância da coerência, né? Então, a coerência é aonde de fato nasce a nossa transformação. Então, você de fato vai conseguir se transformar e se realizar a partir dessa coerência interna. Então, a força de vontade, quando ela está isolada, quando você quer fazer algo simplesmente porque você acha que você tem que fazer, pela responsabilidade, por um contrato, por uma obrigação, ele é como se fosse um recurso do ego consciente. Então, você tem o seu eu consciente, né? Aquilo que você identifica como sendo você. E esse eu, ele é capaz de ter força de vontade e de executar algumas coisas. E ele pode ser útil para iniciar um movimento. Então, se você começa um movimento pelo senso da responsabilidade, pode até ser bom, pode até funcionar. Só que o problema é quando a emoção não conecta, aí a gente não sustenta, né? Então, quando a gente tenta mudar só pela força, a gente entra num ciclo de exaustão. Porque aí você vai fazer esforço, você não vai conseguir sustentar esse esforço, você vai ficar exausto e aí você desiste e se frustra. Então, esse ciclo, né, que a gente se vê preso muitas vezes, ele acontece por quê? Porque a emoção não está conectada onde ela tem que estar. Você está operando simplesmente pela necessidade da responsabilidade, da força de vontade, da obrigação, né? Então, a coerência psíquica é quando aquilo que você pensa, sente e faz, aquilo que você pensa, sente e faz, estão integrados, estão caminhando juntos, estão indo exatamente para a mesma direção. E, gente, coerência, né, não é a perfeição, muito menos uma rigidez. É quando a gente fala assim, o que é então ter uma vida coerente? Não estou exigindo de você coerência absoluta e perfeita, e nem estou dizendo para você que esse é um lugar rígido de se estar ou difícil de se alcançar. Basicamente a coerência nasce quando um pensamento, a emoção e a ação estão minimamente indo para a mesma direção. É só isso, gente. É só quando você consegue pensar e sentir e, portanto, agir de uma forma coerente. Eu vou citar um exemplo prático para que isso fique bem claro para você. Por exemplo, qual que seria um exemplo de integração? Eu preciso descansar. Esse é um exemplo real, meu mesmo. Eu preciso descansar.
Eu estou sentindo que o meu corpo pede uma pausa e eu me permito descansar. Parece simples, né? Mas não é. Parece simples. Quer dizer, é simples, né? No final de tudo é simples, mas no meu caso, né, por exemplo, eu tenho várias questões aqui dentro de mim que me dificultam muito minha permissão de me descansar. Eu sou meio doida, entendeu? Gosto de trabalhar, gosto de produzir, gosto de fazer. Fui ensinada assim. Tenho uma operação mental que vai muito por esse lugar. Eu tenho uma tendência a querer produzir demais, a querer performar demais. Eu já sei que eu tenho essa tendência, então eu tenho que ficar atenta a isso. Quando eu sinto uma necessidade física de descanso, eu reconheço emocionalmente esse cansaço e eu simplesmente me permito descansar, eu estou agindo em coerência, né? Por exemplo, ou outro exemplo, vamos falar de exercício físico, né? Se você vai fazer academia, vai fazer atividade física pela obrigação, se pura e simplesmente, em algum momento isso vai ficar um porre na sua vida, você vai desistir, é óbvio, né? Você já passou por isso. Mas se você sente prazer em se movimentar, se você tem uma motivação que te gera emoções positivas, se você se sente bonito, se você se sente bem, se os hormônios que vêm depois realmente te inundam a sua alma e você se sente melhor e disposto, aí, querido, não tem erro, né? Você está conectado positivamente e emocionalmente com aquilo. E aí a chance de você sustentar é infinitamente maior. E o mais importante é que isso não é um estado, esse estado de coerência, ele não é fixo e permanente. Ele é um processo dinâmico e constante que vai exigir ajustes o tempo todo. Gente, isso é viver, tá? Buscar a coerência, no final de tudo, é viver. Então, a coerência, ela é um movimento. Pensa que, como eu falei, né, o seu self, ele é um centro autorregulador. Então, ele vai buscar sempre o equilíbrio. Então, por que a gente sente angústia? Por que a gente sente ansiedade? Porque a gente está desequilibrado. Aí, esse lado que está esquecido, ele vai... tô aqui, ó. Aí você vai ficar ansioso, preocupado, desesperado para tentar, para falar, não, tá, então eu preciso vir para cá, né? Eu preciso olhar um pouco mais para esse aspecto. Então, existe esse centro dentro de mim, de você, de todos nós, né? Que é o self, esse centro regulador. Ele é autorregulador, ele é independente. Não é você que manda nele, né? Ele é o próprio... ele é o reflexo de Deus em você, basicamente, né? Ele é absoluto. E ele sempre vai buscar o equilíbrio. Só que, gente, isso é um negócio dinâmico, assim, ó. A gente tá o tempo todo nesse movimento. No movimento de lidar com a tensão dos desequilíbrios dos nossos opostos. E trazer a consciência para isso e buscar esse centro de equilíbrio é viver. Isso a gente vai fazer pro resto da nossa vida. E quanto mais a gente faz, mais expert a gente fica, né? Mais fácil fica fazer. Não existe alguém que viva de forma totalmente equilibrada, porque essa pessoa é Deus, né? Seria a representação de Deus. Então, o centro, o total, né? O centro de tudo, sendo a representação de Deus dentro de nós, nunca será absoluto. Então, é uma busca constante por equilíbrio. O que te adoece não é um desequilíbrio momentâneo. Não é você fazer o movimento de buscar pelo centro novamente. O que te adoece é a unilateralidade crônica. É quando você passa muito tempo da sua vida negligenciando aspectos da sua psique que precisam ser vistos e que vão te gerar todo tipo de sofrimento até que você se dê conta que esse sofrimento está te comunicando uma necessidade de reconhecer e integrar esses aspectos. E aí, para a gente terminar, eu quero que você faça alguns exercícios, tá? Hoje eu tô bem prática, vocês repararam nisso? Que eu tô te dando várias atividades práticas para você realmente começar a integrar esses aprendizados na sua vida. Você vai listar 3 atividades que você já faz
que tem coerência na sua vida. Porque todo mundo já tem, você só não reconheceu ainda. Mas existem coisas na sua vida que você já faz que tem coerência, né? Que estão alinhadas tanto na razão quanto na emoção. Então, eu vou citar alguns exemplos aqui só para você ter caminho, tá? Por exemplo, essa semana, em algum momento, você se propôs a cozinhar uma refeição saudável para você porque você queria se sentir bem? Porque você sabia que aquilo ia te fazer bem, e você sentiu um prazer, e você fez, e foi gostoso, você se alimentou, e aquilo... Você fez isso essa semana? Ponto, já contou um. Você, sei lá, conseguiu ir dormir cedo um dia porque você reconheceu que, poxa, eu preciso realmente descansar hoje, vai ser bom amanhã acordar com disposição, vou dormir um pouquinho mais cedo hoje, vou ter uma boa noite de sono e vou fazer isso por mim. Você já fez isso na sua vida? Fez isso essa semana? Pronto, 2. Pensa nas atividades que você já fez ou que você já faz que tem coerência. Porque aí você vai começar a identificar qual que é o mecanismo por trás disso. Você vai começar a entender como que é para você que isso funciona, né? Então, só pra gente concluir, retomando os pontos mais importantes, né? Depois dessa proposta, depois que terminar a live, vocês vão refletir sobre isso com calma. Se vocês quiserem depois até comentar, mandar para mim no direct ou comentar na própria live que vai ficar salva aqui no perfil por um tempo, sobre essas descobertas, né? Pode ser bem interessante a gente trocar. Mas eu acho importante esse reconhecimento, né? Então, gente, não se esqueça que você não muda pela força. Você muda quando você integra todas as suas forças internas. A sua mensagem, voltando lá ao início da live, né, que eu falei sobre a sua mensagem, sobre a mensagem que você tem para passar para o mundo, ela não é um discurso. A sua mensagem, aquilo que você veio para dizer, não é um discurso pronto, não é uma performance, não é nada que você vá inventar. É a sua vida. A sua mensagem, ela é você. Ela é a sua rotina, são os seus pensamentos. É aquilo que você escolhe fazer todos os dias. É aquilo que você escolhe alimentar a sua alma. São as emoções que você integra. Essa é a sua mensagem. E não prive o mundo de ouvir o que você tem para dizer. Não prive a humanidade de ouvir a sua mensagem, porque ela está esperando por isso. Porque se nós somos seres únicos e autênticos, se não existe ninguém igual a você, e não existe, aquilo que você pode dizer, a mensagem da sua vida, que é a sua rotina e que é você, só você pode dizer. Só você pode dizer. E você não pode privar o mundo disso. Você não pode privar o mundo da sua mensagem. Então, encontrar essa coerência interna, encontrar esse caminho de integração, é aquilo que vai trazer sentido para a sua vida e vai te trazer um propósito claro de existência. Isso é ser feliz, gente. Quem que não quer? Quem que não quer ser feliz? Eu tô nessa vida para ser feliz, não sei vocês. Gente, muito obrigada. Um beijo, boa noite, bom descanso e até a próxima.